Voltamos para dar continuidade ao tema de geometria analítica, trabalhando a circunferência através do tópico posição relativa entre ponto e circunferência. E para isso, nós vamos resolver um problema do tema. O problema é o seguinte: verifique a posição relativa entre a circunferência de equação x-4 ao quadrado mais y-2 ao quadrado igual a 9 e cada um dos seguintes pontos. Ponto A, 5 e 3, ponto B, menos 1, 5 e ponto C, 0 e 5. Para resolver o problema, a metodologia que nós vamos adotar é saber que toda circunferência ela pode ser escrita na forma de equação reduzida, que é do tipo x menos x do centro elevado ao quadrado mais y menos y do centro elevado ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Lembrando que x centro e y centro são as coordenadas do centro da circunferência e o raio é dado por R. Nós vamos marcar as coordenadas tanto dos pontos como do centro no plano cartesiano. As coordenadas do centro, XCO e YCO. Nesse caso, XCO aqui na equação reduzida é dada por 4 e o YCO é dado por 2. Vamos pegar a régua aqui e representar no plano cartesiano 4 e 2. Vamos chamar esse centro de CO. Os outros pontos que nós teríamos que marcar são os pontos A, B e C. O ponto A é dado por 5 para x, lembrando que a primeira coordenada é o x, a segunda é o y. 5 para x e 3 para y. Vamos marcar 5 para x aqui e 3 para y. Será esse ponto aqui que é representado pelo ponto A. O próximo ponto é o ponto B, que é dado por menos 1 e 5. Então será menos 1 para x e 5 para y. Vamos marcar a coordenada dos pontos aqui. Esse ponto é o ponto B. E o ponto C será dado por 0 para x e 5 para y, que será em cima do 5 do y. Este é o ponto C. Qual que é a posição relativa desses pontos A, B, C em relação à circunferência? Para determinar essa posição relativa, nós teríamos que fazer o cálculo das distâncias entre cada um desses pontos A, B, C e o centro da circunferência. Se essa distância ela pode ser menor que o raio, igual ao raio ou maior que o raio. Por exemplo, a distância do ponto A até o centro da circunferência será a distância de A até o centro CO. Lembrando que para calcular a distância entre dois pontos, nós vamos usar a relação da distância, que é dada por raiz quadrada de x menos xco ao quadrado mais y menos yco ao quadrado. Vamos substituir os valores das coordenadas nessa fórmula. O xco nós já vimos que vale 4 e o yco vale 2. Esse x aqui é o x do ponto A. 5 menos xco é o x do centro, que é 4, ao quadrado, mais y será o 3, menos o y do centro é o 2 elevado ao quadrado. 5 menos 4 dá 1 quadrado, mais 3 menos 2 dá 1, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1, então dá raiz quadrada de 2, a distância entre o ponto A e o centro da circunferência. Observe que nesse caso aqui, essa distância ela está sendo em relação ao raio. Quem que é o raio? O raio é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Então, por exemplo, aqui, esse aqui é o raio, que eu vou chamar de R. Veja que a distância de CO até o ponto A está sendo menor do que o raio. Até porque, se você analisar, raiz de 2, que vai dar em torno de 1,4 aproximadamente, é menor do que o raio, que nesse caso vale quanto? O raio vale 3, porque nós vimos que na fórmula da equação reduzida de circunferência, raio ao quadrado é 9.
Se raio ao quadrado é 9, significa que o raio vale 3, porque 3 ao quadrado é 9. Se 1,4 é menor que 3, esse ponto aqui ele é interior à circunferência. Então, nós já concluímos que o ponto A ele é interior à circunferência. Vamos fazer o mesmo processo para calcular a distância do ponto B ao centro. Então, será a distância entre B e o centro CO. Vamos utilizar a fórmula da distância entre dois pontos também, que é raiz quadrada. Vamos lá. XB menos x do centro elevado ao quadrado mais YB menos y do centro elevado ao quadrado. É só substituir os valores das coordenadas. Do x do B é menos 1, então ficará raiz quadrada de menos 1 menos x do centro é o 4 elevado ao quadrado mais y do B é 5 menos o y do centro é o 2 elevado ao quadrado. Vamos ver. Aqui vai ser raiz quadrada. Menos 1 menos 4 é menos 5 ao quadrado, mais 5 menos 2 é 3, 3 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. 25 com mais 9, 34. Então será raiz de 34, que não é um valor exato. Pois raiz de 34 está entre raiz de 25 e raiz de 36. A raiz de 25 é 5 e a raiz de 36 é 6. Está entre 5 e 6. Então será 5, alguma coisa. Veja que a distância de B ao centro é maior do que o raio, que é 3. Por quê? Raiz de 34 é maior do que 3. Então, lógico, o ponto B, nesse caso, ele é o quê? Ele é exterior à circunferência. Está por lá de fora da circunferência. O ponto B aqui, ó, se você analisar, a distância de B até o centro está sendo maior do que o raio. E para finalizar, nós vamos calcular a distância do ponto C ao centro da circunferência, utilizando a mesma fórmula. A distância do ponto C ao centro será dada através da relação também, que é raiz quadrada de XC menos x do centro ao quadrado mais YC menos y do centro elevado ao quadrado. Observe, x do centro, vamos continuar a expressão, distância do C ao centro é igual a x do centro, nós estamos vendo que vale 4, vale 2. Já o ponto C, o XC, o x do ponto C vale 0 e o y do ponto C vale 5. 0 menos 4, que é o x do centro, elevado ao quadrado, mais YC, vale 5, menos o y do centro vale 2. Substituindo aqui na expressão, nós vamos ter o seguinte, raiz quadrada, 0 menos 4 ao quadrado dá 16. 5 menos 2 é 3. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Se a raiz quadrada de 25 é 5, veja que 5 é maior do que 3. E como 5 é maior que o raio, que é 3, significa que o ponto C ele também é exterior à circunferência, ou seja, está do lado de fora. Então, a distância do ponto C ao centro da circunferência também é maior do que o raio. C também é exterior à circunferência. Que o ponto A ele é interior à circunferência. O ponto B ele é exterior à circunferência, porque a distância dele ao centro é maior do que o raio. E o ponto C também é exterior, porque a distância dele ao centro é maior do que o raio. Eu agradeço a participação de todos e espero que em breve nós possamos estar resolvendo alguma outra questão.